Olá, querida família, sejam muito bem-vindos ao programa Batista Família da Rede Batista de Educação. Nós estamos aqui em um momento especial, aulas temáticas sobre tecnologia, sobre o uso da tecnologia e como é que você, na sua casa, pode ter conhecimento e lidar melhor com o uso da tecnologia. Meu nome é Érica Delamarque, sou pedagoga, coordenadora pedagógica na Rede Batista de Educação, também sou psicóloga e estou aqui hoje com o professor Luciano, professor Jean. Vou contar um pouquinho mais sobre esses homens, das sumidades aqui da educação para vocês. O professor Luciano Sattler é PhD em Administração pela FEA da USP, é membro do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais e é responsável pela educação digital, cursos técnicos e inteligência artificial na Rede Batista de Educação. E o professor Jean Silveira também é diretor administrativo e financeiro da Rede Batista de Educação, dirigiu o Colégio Batista Mineiro por 12 anos lá em Uberlândia e tem MBA em gestão, é psicopedagogo e também atuou como professor universitário. Nós estamos aqui dentro de um movimento Há Tempo para Tudo, falando sobre aulas temáticas e estamos na última aula. Nós fizemos uma série de 6 aulas e hoje, agora, a última aula. E a gente vai falar sobre a puberdade e a necessidade de supervisão sobre os adolescentes, aquilo que eles vivenciam. Será que na sua casa tem adolescente? E você está conseguindo caminhar perto dele, próximo a ele, conseguindo supervisionar aquilo que ele vê, que ele escuta, que ele fala, que ele faz, onde ele vai? Nós que estamos na escola percebemos muitos adolescentes sem a supervisão. E como é prejudicial para ele? Vamos ver se é mesmo? Professor Luciano. Estamos falando sobre geração ansiosa, sobre ansiedade, sobre tantas coisas que vêm desde a infância e quando chega na puberdade, onde tem aquela explosão de sentimentos, de hormônios, o menino muda, né? Aquela criancinha que tem ela tão bonitinha vira aquele monstrinho, né? Que a gente quase não reconhece, mas é um momento crucial para a família estar bem próximo, para evitar transtornos na vida adulta. E o que o senhor pensa sobre isso? O que o senhor tem estudado sobre isso? Sobre a adolescência? Olha só, professora Érica, que bom nós estarmos aqui com vocês. Nós temos tido a cada episódio recomendado 1, 2, agora hoje 3 livros, deixando claro que nós não ganhamos comissão com venda de livros, mas como um ferramental que você possa ter de referências, porque o que nós estamos mudando na escola no que se refere à relação com as telas, com o mundo digital, vai gerar efeitos melhores se você também mudar o comportamento em casa para ter maior atenção ao que está acontecendo nessa relação do mundo digital com as suas crianças e os seus adolescentes. E hoje nós vamos falar aqui desse livro, A Geração Ansiosa, Jonathan Haidt, que é de 2024, como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. Mas vamos falar de um outro livro que veio desse aqui. Esse aqui é A Fábrica de Cretinos Digitais, os perigos das telas para as nossas crianças, do professor Michel Desmourget, francês, pesquisador. Já foi reimpresso várias vezes aqui no Brasil. É um livro que foi lançado em 2019, né, a primeira vez, e que as escolas estão vendo, porque a pesquisa desse livro demonstra que pela primeira vez, a nova geração tem tido resultados de QI, consciente de inteligência, menores do que os seus pais. O QI é um teste que é muito questionado em vários aspectos, mas a impressão que fica é que, pela primeira vez na história recente, desde que começou aí a avaliar o QI, que deve ter uns 100 anos, nós temos uma nova geração menos inteligente que a dos seus pais. Isso é preocupante. O que é menos inteligente? Ou talvez que tenham aprendido menos, né? Tenham lido menos, tenham tido menor capacidade de aprender, como nós falamos em outros momentos. Mas o livro que nós vamos abordar mesmo é o segundo livro dele, que foi lançado agora em 2024, que chama Faça-os Ler para Não Criar Cretinos Digitais. Ou seja, nesse livro, A Fábrica de Cretinos Digitais, ele que é neurocientista, pesquisador, trouxe um problema que todos nós estamos vivendo, que são impactos ruins que as telas estão trazendo para crianças e adolescentes. E aqui ele traz uma proposta de solução
que passa pelo mesmo que nós já vimos em outro episódio, que é trabalhar uma cultura de leitura. Leitura de livros para gerar um tipo diferente de relação com o conhecimento e com a informação por parte das crianças e adolescentes. No caso do professor Jonathan Haidt, ele vai trazer uma receita para enfrentar o problema da geração ansiosa que, me permita até fazer uma introdução, é muito interessante, professora Érica, porque você leu também. Ele se declara, o autor se declara ateu. Uhum. E ele tem um capítulo dedicado à espiritualidade. Ele, como ateu, ele fala que é muito importante trabalhar o desenvolvimento espiritual das crianças e especialmente dos adolescentes para enfrentar o problema da geração ansiosa. Talvez isso pudesse ser objeto de outro episódio que o pastor Nicolas vai nos chamar aqui, que é a questão da espiritualidade. Mas ele segue, tem um capítulo com recomendações às famílias, e ele vai falar, olha, primeiro, aumente a mobilidade dos seus adolescentes. Aumente a mobilidade. Faça crescer os limites do seu mundo, né? É claro que isso tem que ser feito hoje em dia, o mundo está muito complicado, mas, poxa, o menino quer ir na casa de um amigo, você conhece a família, deixa ir lá experimentar. Vou num parque, num shopping, passear com meus amigos, checa direitinho quem são os amigos, deixa aí, não vai atrás, né? Eu me lembro de uma vez lá em São Paulo, que tinha um acampamento para crianças no interior de São Paulo, até um lugar caro para o pessoal ir. E aí, quando foi a primeira vez que a minha menina foi, com 7, 8 anos de idade, a minha esposa fez uma proposta que a gente fosse para um hotel na mesma cidade. E ela queria ir com um carro atrás do ônibus, que estava indo com a turma. Não é comum, mas acontece, né, professor? E junto, sabe assim, ia sair a turma de ônibus, que a gente fosse de carro até o lugar, para ter certeza que chegou bem, nos hospedássemos no hotel e passássemos o fim de semana para ficar mais perto. Falei, não é bem aí, deixa a menina aí ter a experiência dela. Essa é a proposta do acampamento, né? Então, aumente a mobilidade, né? Deixar ter outras experiências. Atividades em casa, o professor Jean já falou em outros episódios, resgatar as atividades de casa. Me ajuda a lavar a louça, me ajuda a estender a roupa, me ajuda a passar um pano no chão. Olha, arruma a sua cama, arruma a minha cama, sabe? Olha, vai buscar tal coisa, vai na padaria para nós. Então, trazer isso de novo, que nós tiramos, né? Muitas vezes das crianças. Trabalho. Hoje nós sabemos que tem algumas questões legais que impedem o trabalho tão cedo aqui no Brasil. Temos os jovens aprendizes, tudo bem. Mas mesmo que seja um trabalho informal, alguma coisa para gerar renda, gerar responsabilidade. Eu, pessoalmente, dou graças a Deus que eu sou de uma época que podia trabalhar bem cedo e eu resolvi que eu ia trabalhar bem cedo, consegui uma carta e entrei no Banco do Brasil na época com 14 anos, com uniforme de tergal, pastei, como diz o outro, porque tinha que correr para lá e para cá, igual uma loucura, e foi excelente para a formação do meu caráter. Naquela época chamava contínuo, né? O contínuo estava acima de mim, eu era menor aprendiz, né? Na verdade, o nome era menor auxiliar de serviços gerais. O nosso apelido lá dentro era Urubu. Isso eu demorei uma semana para entender, que quando as pessoas gritavam dentro do banco, Urubu, era mim que eles estavam chamando, né? Então foi importante ser Urubu durante alguns anos. Sim. Né? Urubu, porque a gente carregava, não tinha e-mail, então a gente carregava a correspondência de um lado para o outro, aí de pombo correio virou Urubu em um segundo, né? Assim, porque a pasta era preta. Mas essa experiência de trabalhar, trazer, olha, vem cá, você está precisando de dinheiro, precisa de dinheiro para comprar lanche, vem cá, me ajuda a organizar isso aqui, organiza meus livros, lava meu carro, vou mandar você trabalhar com seu tio lá 2 dias, vamos ver se você vai bem. Crie experiências fora de casa de trabalho. O autor vai seguir falando sobre incentivar, e aí a igreja e a Rede Batista é muito legal nisso. A igreja é muito importante, né? Que é criar espaços de liderança e de cuidado, né? Formas de que o adolescente aprenda a cuidar dos outros e aprenda a exercer uma liderança, né? Isso hoje, as igrejas cumprem um papel muito importante. Todos nós quem cresceu em igreja sabe disso, que muito dessa nossa facilidade hoje de exercer uma liderança, de falar em público, de
criar coisas veio da igreja, que a gente aprendeu na adolescência, né? Especialmente quem foi filho de pastor, né? Como você e eu, que quando você 9 anos de idade, estava você na frente da igreja fazendo alguma coisa, querendo ou não, né? Se vira nos 30, né? Liderando coisas, né? Se puder, promova intercâmbios, mesmo que seja de curto prazo, mas gere intercâmbios, né? E aqui na Rede Batista a gente tem muita oportunidade para isso. E, como já foi até mencionado pelo professor Jean, oportunidades de estar na natureza, mais tempo juntos, ao ar livre, em locais não urbanos, né? Um alerta que eu trago ainda é que nós estamos nesse tempo, vocês vão ver aí o slide, da inteligência artificial generativa, que é um desafio maior ainda. Se a gente já estava pressionado pelas telas, a inteligência artificial generativa é um desafio maior ainda, que nós vamos ter que aprender a conviver. Mas a grande questão é como evitar a inteligência artificial degenerativa. Ou seja, aquilo que já vinha complicado por causa das telas e das redes sociais pode ser piorado agora nessa era da inteligência artificial generativa. Então, isso que nós estamos trazendo aqui é mais que urgente. E esse livro que eu já mencionei para vocês, o Faça-os Ler, né? Que fala, olha, primeiro, as pesquisas demonstram ciência cognitiva, que é o que esse neurocientista trabalha lá na França. O livro é definitivamente melhor do que a internet para leitura. Segundo, escrever é definitivamente melhor do que a fala. Por isso, até para nós, é melhor a gente usar o WhatsApp cada vez mais escrevendo do que no áudio, porque a escrita pede um outro tipo de raciocínio, né? Outra, o papel, o livro em papel, é definitivamente melhor do que as telas, porque as telas são um convite à distração. Então, essas 3 questões para você trabalhar em casa, ou seja, o seu adolescente ler livros impressos, escrever, de preferência escrever à mão e não nas telas, porque gera um tipo de raciocínio diferente, e livros inteiros, né? São recomendações dadas para você ajudar o adolescente a chegar diferente em um mundo que será um mundo intensivo em inteligência artificial generativa, que nós vamos ter que trabalhar com essas coisas, mas como o professor Jean já disse outras vezes, para nós trabalharmos melhor com a inteligência artificial generativa, vai ser o melhor profissional quem tiver dominado os livros. Quem tivesse aprendido a ler livros de começo, meio e fim e raciocinar com os livros e com a imaginação que isso traz para nós, né? Nós deixamos um último slide aí para você, vou pedir para que seja mostrado, sobre não se deixe escravizar pelas telas, né? Porque se o seu filho está sendo escravo do mundo digital, provavelmente é porque ele está olhando para você e ele vê que você se escravizou por essas coisas aí, tá? Isso aí, nós falando tanto sobre livro, tem hora que, né, a hora que a gente fala aqui, né, livro é melhor do que a internet, a escrita é melhor que a fala, o papel melhor que a tela, eu fico pensando, mas no século XXI, professor, será que a gente não está retrocedendo, falando uma coisa para voltar ao que era antigamente, na época da minha mãe? Será que é isso mesmo? Nós estamos vivendo uma dualidade, na verdade, né? Nós temos um apelo à tecnologia, nós temos uma facilitação que a tecnologia traz, né? Nós temos um barateamento de acesso que a tecnologia traz, né? Mas uma valorização sábia, né? Eu acho que um tanto pela mensuração dos efeitos. Eu acho que quando a gente caminha por uma novidade, né? por uma mudança, por uma transformação, muitas vezes a gente não sabe mensurar ainda quais seriam essas consequências. E à medida que as consequências vão se apresentando, vão se tornando palpáveis, né, existe então uma correção a ser feita, né? Eu acredito que essa correção, o estímulo à leitura e principalmente a leitura do livro físico, ela é proveitosa, né? Ela intencionalmente, ela vai provocar o ganho, né, de aprendizagem, de domínio da linguagem, né, de crescimento e do universo interior da criança, do adolescente, do letramento
pela humanidade, né, dos aspectos, por exemplo, emocionais, né? Você não precisa ter contato com uma civilização fisicamente, você não precisa estar lá no Japão para conhecê-la. Se você tiver contato com um livro, né, de um autor japonês que retrata algum singelo aspecto da comunidade ou da vida no Japão, você está convivendo com a sociedade japonesa. Então, essa amplitude de vivências o livro pode oferecer. E às vezes a gente cerceia isso, vamos dizer assim, tornando a única interface viável para o aluno a tecnologia. E a gente sabe que ela consegue empobrecer tudo, né? Ela consegue reduzir a um drops, vamos dizer assim, em segundos, uma coisa que de fato não é reduzível, né? Não vamos dizer assim, se você não consegue manter a essência quando você retira tanto de uma troca através de um texto profundo, de uma reflexão mais valiosa que um livro pode proporcionar. Eu acredito assim, nós ainda vamos administrar por algum tempo a tecnologia, né, e as consequências que ela traz. Não vai ser uma guinada tão forte, mas é necessário que a gente abra espaço para algumas retomadas e o livro em papel acho que é uma delas, né? Verdade. E há algum tempo atrás, o livro, até na minha época, o livro didático era algo tão assim, precioso, tão difícil de ter, não era tão acessível. E muitas vezes a leitura ela era reservada a famílias de um nível social mais, né, abastado, pessoas que tinham mais condições de comprar livros. Hoje não, hoje é mais acessível, né? As pessoas elas podem ter acesso ao livro físico. Tem sim o livro digital, mas nós estamos dizendo aqui hoje para que você escolha o livro físico. E eu sou daquelas assim, quando eu pego um livro, eu começo a rabiscar, eu começo a colocar post-it, eu começo a conversar com o autor, eu vou viajar com o Jonathan agora, e vamos conversando. É uma maneira também de crescimento, né? De expansão da consciência, que a psicologia fala muito isso, de ouvir diretamente de alguém uma ideia nova e se apropriar daquela ideia ou fazer sentido para ela, né? E agora a gente tem vivenciando aí, estamos incentivando todo esse tempo a um novo tempo para que a gente possa viver isso, professor. E hoje o livro, assim, até para famílias mais empobrecidas, está muito acessível. Mas um fenômeno que nós estamos vendo, seja nas universidades, seja nas bibliotecas públicas, seja nas bibliotecas dos nossos colégios, é que como as crianças e adolescentes não foram educados para uma cultura leitora, as bibliotecas estão vazias. Sim. Ou quando os meninos estão lá, não é para olhar livro, é para fazer trabalho em grupo, ou tá olhando a internet, né? Mas não tá pegando propriamente o livro. Hoje, nas universidades, por exemplo, isso está muito sério, porque tem livros que passam anos sem serem tocados. E às vezes é um livro que é bibliografia básica de um curso. Ninguém foi lá olhar, não, já recebi o PDF. Primeiro que você recebe hoje PDF, até é ilegal, né, por causa de questões de direitos autorais, mas você recebe PDF de qualquer livro que lançou ontem. Só está no grupo certo aí. Não estou dizendo que isso é bom, eu mesmo compro livro impresso, eu não leio livro em PDF, né? É ilegal, mas as pessoas têm acesso. Mas a verdade, a impressão que se dá é o seguinte: uma pessoa que recebe 5 livros em PDF numa semana, qual desses que ela vai ler? Porque o livro que a gente quer ler mesmo, a gente está indo lá e comprando físico, ele vai ficar incomodando lá no meu armário, na minha biblioteca, até eu ler. Mas os outros conselhos também são importantes, né? Que ele fala sobre essa adolescência, essa puberdade, né? Que é um tempo de descoberta do corpo, a questão da espiritualidade. E na espiritualidade, lembrando que são 2 fases de desenvolvimento espiritual. Uma é até 10 anos de idade, quando você pode dar uma orientação espiritual dizendo coisas, mostrando coisas. Depois dos 10 anos, você vai dizer coisas quando acionado. Porque depois dos 10 anos há uma mudança cerebral, porque o desenvolvimento espiritual foi comprovado como algo inato do ser humano, é o que nos torna seres humanos. E ele está presente no nosso corpo.
O imaginamento cerebral está revelando isso. Mas depois dos 10 anos muda. Depois dos 10 anos, para você garantir desenvolvimento espiritual de quem você se convive com 10, 12, 14 anos, é só pelo diálogo. E o diálogo só acontece quando ele não é forçado. Não adianta falar assim, menino, vem cá que eu quero conversar com você. Melhor, pai, como o Jean falou mais cedo, vem cá, pai, me ajuda nisso aqui, o que eu faço? Aí sim. Né? Então esse diálogo vai ser importante nesse desenvolvimento. Eu diria que é aquilo que nos foi sequestrado pelas telas, ou seja, o tempo de convivência que as telas nos sequestraram, a gente tem que trazer de volta para aprender a conviver, aprender a conversar, aprender a dedicar tempo uns aos outros, olhar um nos olhos dos outros, sabe? Acho que é isso que a gente vai ter que redescobrir, além do livro impresso. É verdade. E toda vez que a gente fala sobre marcos de idade, me dá uma ansiedade, porque muitas vezes a gente não percebeu e os filhos já passaram dos 10, né? Já estão na adolescência e a gente pensa o que fazer. Há tempo para tudo. E é esse nosso tema, esse nosso movimento para dizer que existe sim tempo de diálogo, existe tempo de estar juntos, né? Existe tempo de discutir. E eu vejo tão importante a gente nunca achar que o tempo foi perdido. Se existe vida, se existe tempo, há tempo para todas as coisas, há tempo para a gente retomar a convivência, retomar os ensinos, né? O diálogo que tem sido tão escasso ultimamente. E que esse momento, esse movimento chegue até você para te trazer esperança. Se existe aí na sua casa situações onde você precisa tomar um posicionamento, guarda todos esses ensinamentos. O que a gente está fazendo com a internet, às vezes a gente pega lá, né? Dá um resumo, um resumão desse livro aqui, ó. E a gente está incentivando você a ter esse livro físico. Tudo que a gente conversou aqui está no livro também, mas muito mais coisas. A gente gostaria de estar aqui com horas conversando sobre isso, mas com certeza o que a gente trouxe aqui são pílulas, são pequenas porções para que você possa se interessar sobre o assunto e levar movimento, mudança para a sua casa. Quero agradecer vocês pela oportunidade de estarmos aqui e que vocês sejam abençoados em nome de Jesus.